Equações diferenciais lineares. O professor Marão, ele foi meu orientador, meu primeiro orientador no mestrado lá na UEMA, né? Inclusive, quando eu era orientando dele, né, geralmente ele que pega essa disciplina aqui, né? Aí ele me colocava para dar aula para os alunos, né? Eu sendo aluno do mestrado, eu dava aula de equações diferenciais, né? Para o pessoal de curso de vocês, né? Mecânica, tá? Pessoal, essa parte inicial aqui, de equações diferenciais lineares, né? Você vai ter que recordar de uma coisa, né? De um ponto. Vocês estudaram lá em álgebra linear e geometria analítica, né? Que é reconhecer quando que dois vetores, eles são LD ou LI. Né? Então, eu começo aí, né, perguntando aí para vocês, quando é que dois vetores são LD ou LI, gente? Vocês lembram? Eu lembro que tem alguma coisa a ver com o determinante, tem que ser igual a zero ou diferente de zero. Perfeito. Né? Essa é uma forma de você verificar, né, se um determinado sistema, né, determinado sistema composto, né, pessoal, por vetores, ou uma matriz, né, uma matriz que ela é uma matriz canônica, né, do sistema, você pode verificar logo de cara quando você exprime, né, a matriz, é verificar o determinante, né? Então, pelo determinante você consegue, né, consegue definir se aqueles vetores são LD ou LI. Se o determinante for nulo, então você tem que aquele sistema, né, de equações, ou seja, um conjunto de vetores, né, turma, eles são LD. Tá? Caso contrário, eles são LI, entendeu? Então, esse é um aspecto importante, né? A questão do determinante, tá, pessoal? Porque existe aqui daqui a pouco a gente vai começar a estudar, em que ele faz uma análise, né? Através do determinante. Só que para funções, né? Nós estamos estudando aqui funções, né? Ou seja, equações diferenciais. Aí existe um teorema que você verifica, né? Quando é que você tem um espaço, né, das funções reais ou dos polinômios, né, que praticamente é o mesmo espaço-domínio, né? Então, quando é que esse espaço das funções, eles são linearmente independentes ou linearmente dependentes, né? Então, por exemplo, quando você estuda lá vetores, né? Então, tu pode dizer o seguinte, pelo determinante tu consegue verificar, mas se tu conhecer dois vetores, né, então, eles são LD, gente, né, quando um é o quê? Um é proporcional ao outro, ou seja, um é múltiplo do outro. Em outras palavras, né, existe um escalar, não é isso? De tal modo que haja ali uma combinação linear entre um vetor, né, e gerando o outro. Então, um é múltiplo do outro, né, certo? Por exemplo, ó, se você tem aqui, ó, esse vetor, vou chamar aqui de U igual a menos 1, 2, e V, certo? Vamos aqui, ó, 3 e 5. Esses vetores, eu pergunto aqui, gente, esses vetores são paralelos? Não. Não, né? Por quê? Porque eles não são múltiplos. Porque eles não são múltiplos, tá? Se eles não são paralelos, gente, tá? Logo, eles são LI, beleza? Eles são LI e você pode escrever eles dois, né, com uma combinação linear,
Você pode escrever aqui, ó, você pode gerar um outro vetor, né? Com uma combinação linear desses outros dois aqui. Então, ó, vai existir dois escalares, certo? Aqui, ó, um alfa e um beta aqui, eu vou chamar, né? Tá? Então, uma combinação linear desses dois, né, gera um outro vetor desse mesmo espaço aqui, ó, vetorial, né? Digamos aqui, o espaço aqui em questão, né, gente? É o espaço vetorial de dimensão 2, né? Ou também, né, o R2, tá? Como nós conhecemos. Beleza? Então, pessoal, uma condição única, né? Digamos assim, para você analisar a dependência linear de vetores, né, é que existe uma combinação linear entre eles, porém, né, porém, a combinação linear entre eles aqui, ó, é nula, certo? Então, isso daqui é o que caracteriza, tá, pessoal? A dependência linear entre dois vetores, beleza? Agora, tu está querendo analisar esse conjunto de vetores, né, sendo gerado a partir do vetor nulo, né? Você pode ter a solução trivial, aqui para alfa e beta, né? Aqui, ó. Sendo alfa e beta iguais a zero, logo, esses vetores são o quê, gente? LI, não é isso? Agora, se tu tem um alfa diferente de zero, então eles serão LD, né? Essa aqui é a definição lá de vetores LI e LD, beleza? Então, nós iremos focar nessa equação aqui, viu, gente? Ó. Tenham sempre em mente essa solução aqui, ó, tá? Essa solução trivial. Porque quando você estuda equações diferenciais lineares, essa característica aqui, ó, para as soluções, né, que é os espaços vetoriais agora aqui das funções, né, ele tem que ser homogêneo. Então, tu vai ter, veja bem, ó, nas equações diferenciais, tu vai ter um desses dois casos. Ou tu tem uma equação diferencial homogênea, né? É quando, lembra, gente, quando eu defini equação diferencial homogênea, você tinha lá assim, ó, dy dx, né, que é mais um p, né, que é uma função p de x aqui, ó, vezes y, né, igual a um q, né, que é uma função q, beleza? Então, quando é que ela era homogênea? Quando o q, certo? É igual a zero. Isso aqui eu falei para vocês lá. E ela é não homogênea quando o q é diferente, né? De zero, tá? Então, na resolução, gente, das equações diferenciais de segunda ordem, né? No mínimo, né? Você vai ter que analisar essas duas características aqui, entendeu? Essas duas condições, tá? Quando essa função aqui é nula, tu tem um sistema homogêneo. Quando ela não é nula, aí você tem uma equação diferencial aqui, entendeu? Assim, né? Com esse formato, tá? Beleza? Então, assim, ó, só como a nível de exemplo, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, como é que eu mostro? Mostre que as funções, que estas funções aqui, ó, por exemplo, f, colocar assim em função do tempo, tá, gente? Então, f de t igual a seno de t, g de t igual a cosseno de t, e h de t, né, seno, cosseno, eu vou chamar aqui essa função h, vou chamar de t aqui, ó, beleza? Então, pessoal, f, g e h, elas estão no espaço aqui, né? Então, mostre que as funções, né? Mostre que estas funções aqui, ó, são LI. São LI em, né, aqui, ó,
Então, o espaço aqui, ó, é o Rn, tá? Vou pegando aqui os reais, né? Aqui, ó. O T pertence aos reais, ok? Tá? Como é que eu mostro que essas funções aqui, gente, elas são ali... Quem foi que deu aula para vocês de analítica, geometria analítica? Álgebra linear, né? Geometria analítica? José Newton. Ah, José Newton. Beleza. Pessoal, mostre que essas funções são LI, né? Então, a dependência linear, entendeu? Ela começa quando, né? Como é que tu constrói uma combinação linear dessas funções aqui, ó? Até porque ele está te perguntando se elas são LI, né? Ou seja, tem que haver uma combinação linear, né, gente, entre elas. Então, ó, vou botar aqui demonstração, né? Demonstração, tá? Então, para que ela seja LI, né, gente? Então, tem que haver aqui essa combinação linear. Vou chamar aqui, ó, de alfa, que é alfa seno t, né, mais beta cosseno t, mais alfa beta gama t, né, aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, como aqui, ó, o meu espaço vetorial aqui, né, gente? O espaço das soluções dessas três funções, ó, é o conjunto real, tá? Então, logo, a solução aqui, ela é nula, né? Zero, tá? Beleza? Pessoal, tem que mostrar o que aqui? Para que ela seja ali, eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que chegar aonde? Alguém quer contribuir aí? Algum escalar tem que ser diferente de zero, né? Algum? É, Ou tipo, todos, né? precisa ser todos? Porque, por exemplo, se tu tiver um escalar não nulo, né? E os outros, por exemplo, se alfa for zero e os demais tiverem de zero, então o sistema é LD, né? Entendeu? Então, essa combinação linear aí, para estes vetores, o espaço de soluções vai ser LD. Né? Essa é a definição de vetores linearmente dependentes, né? Então, a condição é o seguinte, ó, que os três, né? Ó, tem que fazer isso aqui, ó. Devemos provar que, né, alfa é igual a beta, que é igual a gama, sua vez aqui, ó, igual a zero, tá? Tem que mostrar isso daí, ok? Ou seja, gente, para todo T, né, aqui, ó, para todo T real, né, isso daqui, né, tem que existir. Logo, alfa, beta e gama tem que ser iguais a zero, tá? Então, pessoal, se vocês olharem para esta equação, aí você vai ter que analisar, por exemplo, o domínio de T, né? Então, observe que aqui, ó, o T, ele está aqui num espaço, num conjunto, né? Na verdade, um subconjunto dos números reais, né? Ou seja, o domínio ele está ali dentro do ciclo trigonométrico, não é isso? Tá? Então, por exemplo, se tu analisar o valor de T no ciclo trigonométrico, né, aqui, ó, por exemplo, ok? Se eu analisar apenas aqui, ó, no primeiro quadrante, primeiro e segundo quadrante, ó, né? Então, aqui eu tenho aqui, né, 0, π sobre 2, né? E aqui π, ok? Então, aqui, ó, a abscissa do ponto aqui, ó, né, gente, é 1, que é 0, né? Aqui é 0, 1,
e aqui é menos 1 e 0, beleza? Tá? Então, se eu analisar só esse intervalo aqui, gente, para eu verificar o espaço das soluções dessas duas funções seno e cosseno, então eu tenho também aqui, ó, já um vislumbre para a função t, né? Então, estou colocando aqui, ó, que t pertence a esse intervalo aqui, ó, tá? De 0 a π, né? 0 a π. Tá? 0 a π. Beleza? Então, por exemplo, gente, quando t for 0, tá? Vamos fazer aqui, vou apagar aqui, ó. Aqui é só uma introdução, viu, gente? A gente começar a nossa aula, tá? E eu tive que relembrar algumas coisas, né, lá das maneiradas de geometria analítica, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, quando t é igual a 0, o que vai acontecer ali, ó? Quando t for 0, tem o seguinte, ó, alfa vezes seno de 0. 0, né, gente? Ó. Então, fica 0. Alfa se anula aqui, ó. Então, quando, aqui, ó, t é 0, cosseno de 0, 1, né? Então, ficou, ó, beta, mais aqui, ó, gama vezes 0 dá 0, né? Então, concluo que, quando t é 0, beta é 0, tá? Agora, quando t for, né? Quando t for, aqui, ó, π sobre 2, certo? Quando t for π sobre 2. Vamos lá, ó. Seno de π sobre 2, gente. É 1, né? Então fica aqui, ó, alfa vezes 1 dá alfa, mais beta vezes cosseno de π sobre 2, ó, dá 0. Isso aqui se anula, mais gama t. Então fica assim, ó. Gama vezes π sobre 2, tá? Então, como eu quero encontrar isso aqui igual a 0, como eu quero encontrar o alfa, eu vou isolar ele aqui, ó. Então, alfa é igual a menos gama π sobre 2, né? O valor de alfa, tá? E quando t for π, tá? Quando t for π, aqui, ó, seno de π, né, gente? 0, cosseno de π, menos 1. Então, fica ali, ó, menos beta. Mais gama t, né? Gama vezes π, certo? Então, vai dar aqui, ó, mais gama vezes π, igual a 0. Ok? Logo, eu concluo aqui, ó, que beta, né, gente? Beta é igual a π, opa, perdão, é gama vezes π aqui, tá? Ora, mas beta é 0, né, gente? Aqui, ó. Se beta é 0, gama é 0, beleza? Então, fica assim, ó, gama vezes π é igual a 0. Logo, concluo aqui, ó, que gama é 0, tá? Já que π é uma constante, né, gente? π é uma constante, logo, gama só pode ser 0, tá? Aqui, ó. Então, se beta é 0, gama é 0, qual o valor de alfa? 0, né? Aqui, ó. Tá? Logo, conclui-se, né, que alfa é 0, tá? Então, a gente chega aqui, né, gente, ó. A gente chega bem aqui, ó. A gente demonstra que esses escalares são 0, né? Logo, esse conjunto aqui de vetores, né, aqui, ó. Essa combinação, ela é LI, tá, ok? Então, eu vou concluir aqui, ó, tá? CQD, beleza? Beleza, gente?
Não, vocês vão já entender por que eu tive que fazer essa lembrança aí, tá, gente? Vocês vão entender o porquê, tá? Ó, vocês percebem, né, gente, aqui nessa demonstração, que eu defini um intervalo, não foi? Aqui, ó, defini um intervalo, tá? O intervalo aqui, ó, de ordem 1, não é isso? Ordem 1. Ordem 1 porque, ó, eu tô trabalhando no conjunto real, né? Aqui, ó. E esse trigonométrico, né? Está envolvido em todos os números reais, tá? E é importante quando você for analisar a solução de uma equação diferencial, né? Essas equações diferenciais, gente, dentro de um intervalo, elas são únicas, né? E elas preservam o espaço das soluções, preserva a mesma ordem, tá? Da equação diferencial dada, entendeu? Então, se tu tem uma equação de ordem 3, uma equação diferencial, né, de terceira ordem, então o espaço das soluções dela, né, o espaço das soluções, sempre vai ter a mesma ordem, tá? Ou seja, sempre você vai ter 3 soluções, tá? Então, tem um teorema que te garante isso, né, que é o teorema da unicidade, tá, das soluções. Deixa eu apagar aqui. Essa primeira parte, ela é assim, bem teórica, viu, pessoal? Até a gente chegar lá nas aplicações mesmo, beleza? Então, assim, ó, uma equação diferencial, gente, linear de ordem n, né? Num intervalo qualquer, beleza? Ela é uma equação, né? Ou seja, ela tem uma representação em que a forma de operação dela, né, existe um operador, né? Então, assim, de maneira reduzida, né? Tem aqui, ó, um operador, né? Um operador aqui, ó, L, multiplicado sempre, né, gente, pela função incógnita, tá? E isso aqui igual a uma função, né? Uma função diferente, pode ser diferente de zero ou a função nula, né? Então, vou colocar aqui, ó, h, né? H de x. Ó. Então, a característica, né, aqui, ó, ela vai ter sempre essa forma aqui, né, gente? Eu tenho um operador, esse operador é a função diferencial, né, aqui, ó, com a função incógnita, né, a qual é a variável dependente, e do outro lado uma função, ou nula ou não, beleza? Okay? E essa função h, ela é contínua também, tá? Ela tem que ser contínua dentro daquele intervalo que vai ser considerado aí, tá bom? Então, como eu falei, né, gente? Esse L aqui, ó, tá? Ele é um operador diferencial linear, certo? De ordem n, né? Definido no intervalo, tá? Então, uma equação, assim, ó. Essa equação ela é dita homogênea quando h é igual a zero, não é isso? Beleza? E não homogênea caso contrário, quando h for diferente de zero, como eu já falei aqui, tá? E também, né, ela é normal, viu, pessoal? Tem esse outro conceito aí é novo, tá? Quando é que uma equação é normal? Uma equação diferencial é normal, né? Quando o primeiro coeficiente, tá? Da tua diferencial, o primeiro coeficiente, ele tem que ser diferente de zero, até porque se ele for zero, tu não tem equação diferencial, tá? Então, você pode ver por aí a definição de equação homogênea, não homogênea e equação normal. Então, ela é normal quando o primeiro coeficiente daqui, ó, digamos, um alfa aqui, ó, ele é diferente de zero, tá? É meio para preservar a equação diferencial, tá bom? Então, ela é dita equação diferencial normal, tá? E, assim, uma função, né, gente? Digamos aqui, ó, uma função, vou colocar assim, ó, y de x, né? Se você pegar uma função aqui, ó, né? Para caracterizar uma solução desta equação aqui, né? Então, uma função, gente, ela é solução aqui, ó, desta equação 1, tá? Quando
Quando o quê, gente? Ó? Quando aqui, ó, y, né? Ele for o quê, ó? No caso que tem uma condição, né, gente? Tem uma condição necessária e suficiente, né? Quando, se somente se, né, digamos assim, ó, y pertence a quem, gente? Ao intervalo, tá? É como se y pertencesse a um subespaço, tá? Das soluções dessa equação diferencial, tá? Então, por exemplo, quando você resolver uma equação diferencial lá no... Aqui nós trabalhamos no equações diferenciais lineares de primeira ordem, né, gente? Você encontrava uma solução geral, não é isso? Uma solução geral. E, através de um PVI, você encontrava soluções particulares. Então, as soluções particulares, né? É o quê? É um espaço das soluções, não é isso? Desses subconjuntos, são subconjuntos, né, de soluções de L, tá, da equação diferencial. Tá? Entendeu? Ou seja, essa solução aqui ela tem que satisfazer, né, a equação diferencial. Tá? Então, assim, de maneira geral, uma equação diferencial linear de ordem n, né, gente, sempre vai ser uma equação dessa forma. Então, eu vou traduzir aqui para vocês o L. Então, o L, ele tem essa característica aqui, ó. Ele vai ter um coeficiente aqui, ó, não nulo, né, gente? Vou chamar aqui, ó, de AN, né? Em função de x, ó, vezes quem? A derivada, né? A derivada aqui de ordem de y em relação a x, ó, mais... Aí eu vou ter aqui também ó, uma outra variedade aqui de... em outras palavras, né, uma combinação linear, mas eu vou colocar aqui, ó, resumido, tá? E você vai ter aqui, ó, um alfa, um A, né, aqui, ó, um A índice 1, né, aqui, ó, vezes a derivada, né, aqui, ó, a derivada aqui, ó, de ordem 1, né, de y em relação a x, certo? Tudo isso aqui, ó, aí mais quem? O termo independente, ó, A0, né, aqui, ó, A0 vezes y, tá? Deixa eu apagar aqui. Mais A0 vezes Y, né? Isso daqui igual a quem? H, né? Aqui, ó. H de X, certo? Beleza? Então, turma, essa aqui é a forma geral, tá? De uma equação diferencial de ordem n. De ordem n, beleza? Em que esses coeficientes aqui, ó, A índice n, até A, por exemplo, A índice n menos 1 até A índice 1, né, até A índice 0, né, eles são funções contínuas, tá? Aqui, ó. Aqui são funções, beleza, gente? São funções aqui, ó. A1x, beleza? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo disso aqui é uma função assim, ó. Uma derivada de ordem 2, ó, né? Aqui, ó. Mais quem aqui? Um y, tá? Igual, digamos, a 0, né? Então, aqui eu tenho uma equação, né, homogênea, equação diferencial que é homogênea, tá? Caracteriza uma equação de segundo grau, né, de segunda ordem aqui, ó. Beleza? E normal, né? Então, ela é homogênea e normal. Por quê, ó? O coeficiente bem aqui é 1, entendeu? Aqui, ó, é diferente de 0, tá? Tudo bem, gente? Um outro exemplo também aqui, ó. Isso que pode aparecer para vocês, ó. Digamos aqui, ó, x ao cubo vezes
de a derivada aqui, ó, de segunda. Vou colocar de terceira ordem aqui, ó. Certo? Mais x dy dx, né? Igual a, digamos aqui, igual a 3, tá? Aqui, pessoal, tem uma equação não homogênea, tá? Ó, a minha função h aqui, ó, ela é diferente de zero. Tranquilo? Ela é normal, ó, que o coeficiente aqui, ó, da derivada, né? É o quê? É diferente de zero, né? Ele é 3, ó, tá? Beleza? Então, ela é normal de ordem 3, né? Alguma pergunta aí, gente? Professor, professor, Diga. a função que multiplica ela também tem que ser da mesma ordem? Não, não. Ah. Não, nem sempre, né? Nem sempre tu vai ter a mesma ordem, tá? É porque aqui, ó, a ICN, essa aqui é a forma geral, entendeu? Mas aqui também não. Nem sempre aqui tu vai ter a mesma ordem, tá? Da derivada. Porque pode ser qualquer coeficiente diferente de zero, né? Aqui, ó. Tá? Mais alguém, gente? Não, né? Então, ó. Pessoal, o espaço, né? O espaço, né, de soluções, né? De qualquer equação diferencial, entendeu? Linear de ordem n aqui, ó. Normal, homogênea, né? Certo? Esse espaço, né? Ele é um subespaço, né? De dimensão n, tá? Vai sempre, né? Vai ser um subespaço de dimensão n, tá? Então, se isso aqui, ó, ou seja, se L, tá? Ele é normal, né? E essas funções aqui, ó, a n c n x, né? Aqui, ó, posso colocar aqui, ó, a n c n x, né? Ó, até, vou botar aqui, ó, A1x e aqui, ó, A0. Então, você pode ver que isso aqui é um vetor, né? Eu tenho um vetor linha, né, gente? Beleza? Então, veja bem, ó. Se eles têm a mesma dimensão, né, gente? O espaço soluções tem a mesma dimensão, né? Do teu espaço aqui, ó, do teu espaço principal, que é de ordem n, né? Então, o teu espaço solução, ele vai ter a mesma ordem, tá? A mesma ordem do teu vetor, digamos assim, principal, né, gente? Por que isso, gente? Por que que esse espaço vai ter a mesma dimensão? Porque é como a gente provou agora há pouco, né? Porque esses vetores, né? Ou seja, esses vetores que representam funções aqui, né, no espaço das soluções das equações diferenciais, eles são LI, entendeu? Então, a dimensão, ela permanece a mesma, tá? Se fosse em LD, aí você teria problema, tá? Então, só repetindo aqui, ó, se L ela é normal, aqui, ó, tem um coeficiente diferente de zero, tá? E estes vetores aqui, ó, que são os coeficientes da tua equação diferencial, então eles são soluções linearmente independentes, tá? Ok? Ou seja, isso quer dizer o quê, gente? Se tu encontrar uma solução y da tua equação diferencial, ela vai ter essa cara bem aqui, ó. Que você já fez vários exemplos, mas ela sempre vai ter essa característica aqui, ó. YX, né? De maneira geral, né? Vou chamar aqui, ó, C1, né? C1, YX, ó, mais, certo? Mais quem, ó?
Aí você tem C2, Y2x, né? Até quem, gente? Até aqui, ó, um CN, né? Aqui, ó, YNX, tá? Ok, ó. Então, turma, veja bem, ó. Então, a solução da tua equação diferencial tá aqui, ó. Ela é o quê, gente? Uma combinação linear da... Aqui, ó. Uma solução é combinação linear das outras, né? Isso aqui quer dizer isso, tá? Essa equação bem aqui, ó. Que uma solução aqui, ó, yx, ela é combinação linear das outras soluções. Você percebe aqui, gente, que vocês estão... pode interpretar isso aqui, ó, de maneira bem geral e específica, né? Porque se tu encontra uma solução daqui, ó, então as outras, né? Pelo fato do teu espaço CLI, né? O espaço das tuas soluções CLI, então uma solução aqui, ó, Y, ela vai ser o quê? Combinação linear das outras. Então, sempre tu vai ter aqui, ó, tu já pode estimar, né? Com base nesse teorema, que as outras soluções, né? Vão ter isso aqui, ó. Essa é uma combinação linear, ou seja, existem escalares, né, reais, tal que, né, você tem uma combinação linear única, tá, uma combinação linear única dessa solução aqui. Beleza? Deixa eu apagar esse lado aqui. Então, aqueles exemplos que nós fizemos aqui, envolvendo seno e cosseno, tá? E um parâmetro D, certo, gente? Você pode dizer, né, que seno e cosseno, né, eles são, tá, soluções, né, da equação de segunda ordem. Aqui, ó. Tá assim, ó, as funções aqui, ó, seno de t e cosseno t, né, elas são soluções, ó, dessa equação bem aqui, ó. Vou colocar assim, ó, mais y, né, igual a zero. Isso no intervalo, né, gente, que vem aqui, que vai de menos infinito até mais infinito, né? Vocês conseguem perceber, gente, que seno e cosseno é uma solução desta equação aqui? Lembram lá no início da nossa disciplina? Eu pedia para vocês verificarem se determinada função é a solução de uma equação diferencial? Vocês lembram? Deve lembrar. Então, o que você fazia? Derivava duas vezes aqui, ó. Deriva aqui, ó, duas vezes y, né? Aqui, ó. Derivado de seno é cosseno, derivado do cosseno menos seno. Então, menos seno mais, aqui, ó, a função y, né, gente? Quem é a função y aqui, ó? Seno, né? Então, derivada de y, aqui, ó, deu menos seno mais seno dá zero. Tá? Mesma coisa com o cosseno, né? Deixa eu pegar a derivada do cosseno menos seno. Derivada de menos seno menos cosseno, né? Então, fica menos cosseno mais cosseno dá zero. Então, aqui, ó, especificamente aqui você tem um subespaço, né? Das soluções dessa equação diferencial aqui, ó. Certo? Então, se essa equação, gente, diferencial, né, ela tem como soluções seno e cosseno, então tu pode ver aqui, ó, o espaço, né, dessas soluções, tu pode ver o quê? Que uma é combinacionada das outras. Ou seja, então tu pode escrever essas soluções, ó, como combinação linear, beleza? Ambas como combinação linear, uma da outra, né? Então, vai existir os escalares, ó, C1, aqui, ó, multiplicado aqui, ó, seno t, mais o escalar C2 vezes uma função cosseno t, né? Então, esse daqui é igual a zero.
Como é uma equação de ordem 2, né, turma? Uma equação diferencial de segunda ordem, então você só tem duas soluções. Não é isso? Pode dizer assim, professor, faz sentido. Né? Vai fazer mais sentido, gente, quando vocês aprenderem a resolver, que é uma equação de segunda ordem, tá? Que ela se resume em você resolver uma equação de segundo grau. Logo, a equação de segundo grau ela só tem duas soluções, né? Reais ou complexas, né, gente? A gente vai se ater só às soluções reais. Então, digamos aqui, por exemplo, se T for π sobre 2, gente. Aí tu tem que, C1 e C2 é 0, né? Então, logo, aqui, esse sistema aqui, essa combinação linear, ela será LI, não é isso? Tá claro, turma? Então, isso aqui, por exemplo, se T é π sobre 2, C1 e C2 serão 0, né? Então, tu pode concluir que, tá assim, para T igual a π sobre 2, né? Tu tem aqui, sucessivamente, aqui C é igual a C2, que é igual a 0. Então, tu conclui que essa combinação aqui, ela é LI, né? Certo? Essa combinação aqui entre essas funções, ela é LI. Então, logo, a solução geral, tá, pessoal? A solução geral dessa equação aqui vai ser como? A solução geral desta equação aqui, vai ser desse tipo, tá? Então, tu pode escrever isso aqui assim, y, né? Aqui, y de t é igual a quem? C1 seno x, seno t aqui, né? Mais C2 cosseno t, beleza? Então, tá aqui, Isso aqui é a solução geral, tá? Solução geral dessa equação de segundo grau aqui, equação de segunda ordem, tá? Lá na física, gente, quando você estuda sistema massa-mola, né, que você, fazendo um estudo mais apurado do amortecimento, né, de um determinado objeto, sendo ali forçado, né, por uma mola ou alguma outra referência mecânica, a solução desse sistema, né, mecânico é sempre uma solução desse tipo. Vocês vão ver por quê, tá, depois. Mas, aqui, matematicamente, é isso aqui, Aí a gente vai ver na prática depois como é que a gente obtém a solução no sistema massa-mola, tá? Tranquilo? Assim, por exemplo, como é que é formado, gente, um sistema massa-mola? Vocês lembram lá a equação da lei de Hooke? Vocês lembram, gente, a lei de Hooke? A vezes x ao quadrado sobre 2. Não. Como é? K vezes x ao quadrado. É o quê? É a força, não é isso? Isso. A força elástica, né, gente? A força elástica é igual a K vezes x ao quadrado. Sendo que x representa o quê? O deslocamento, né? Então, você tem aqui um objeto aqui, de massa m, então ele sendo deslocado aqui, Então, em determinado momento, esse objeto ele vai sofrer oscilações, né? Oscilações mecânicas. A partir de uma força, quando você aplica aqui neste objeto, então ele será, né? Ele será deslocado aí, né? Horizontalmente, tá? Com medida x, né? Tá?
Mas aí tu lembra, né, gente, que força, né, força, a terceira lei segunda lei de Newton, né? Força é igual a quê? Força é massa vezes aceleração, né? Tá? Aqui, a massa do objeto. Então, a massa vezes. Mas quem é a aceleração, gente? O que representa a aceleração? É a variação da velocidade, né, no tempo. Não é isso? Aqui, ó. A aceleração é igual a quem? A derivada, né, da velocidade em relação ao tempo. Tá? K vezes x quadrado. Né? Só que o que é derivada da velocidade, gente? O que é velocidade? É a variação do espaço no tempo, né? Aqui, ó. Então, ou seja, eu peguei a aceleração e derivei duas vezes, né, gente? Derivei duas vezes. Então, se tu derivar a aceleração duas vezes, tu chega aonde? Na derivada do espaço, né? Ou seja, tu chega aqui, ó. É a variação do espaço no tempo, né? Certo? Massa tal, igual a K vezes x quadrado, né? Então, ó, quando tu deriva aqui, ó, o espaço, né, gente? Duas vezes, não é isso, gente? A variação do espaço no tempo é a velocidade. E a variação da velocidade no tempo é a aceleração, né? Aceleração instantânea, né? Velocidade instantânea, sendo aqui, ó, um determinado objeto variando com o tempo, né? Pessoal, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? A gente acabou de modelar o sistema massa-mola, só que através de uma equação diferencial aqui, ó, né? Então, por exemplo, se eu isolar isso aqui, ó, eu tenho o seguinte, m vezes d ao quadrado x, ó, derivado de segunda ordem, né? De x menos kx quadrado igual a zero, né? Tá aqui, ó. Então, eu concluo que em um sistema massa-mola, eu sempre vou ter, gente, uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Homogênea e normal. Perceberam? Aqui, ó. Equação de segunda ordem, homogênea e uma equação normal. Já que está em jogo aqui, ó, é a massa do objeto, né? Então, ele não pode ser zero. Tá? Se ele for zero, eu não tenho equação diferencial. Tá? Então, aqui ela é normal. Ó, equação, né? Essa equação aqui, ó, ela é de segunda ordem, homogênea e normal, tá? As equações de segunda ordem, gente, elas terão soluções, né? Soluções não nulas, você já sabe como vai ser as soluções dela, né? Dessa equação bem aqui, ó, desse sistema harmônico, né? A solução, ela vai ter, elas vão ser isso aqui, ó. Depois vocês vão entender por quê, tá? Y de t é igual a quem? A um C1 vezes C1t, né? Quem já estudou sabe o que eu estou falando aqui. Por que vai ser isso aqui, né? A gente vai chegar lá, tá? Ó. A solução desse sistema, como referência aqui, ó, para essa aplicação, ela tem esse aqui, ó. Aí, numa solução, né? Uma solução no sistema massa-mola, você vai ter o quê? Amplitude, né? Assim a gente vai estudar com cuidado, tá? Mais na frente. Beleza? Vamos lá.
Como se trata de equações diferenciais, gente, e de segunda ordem, né? A gente vai começar a analisar ele de segunda ordem e a dependência linear dessas soluções, entendeu? Então, um conjunto de funções, né, gente, aqui, ó, de funções, soluções, né, da minha equação diferencial, ela é linearmente independente, tá? Sendo aqui, ó, t definindo um determinado intervalo, tá? Ok? E, por exemplo, ó, aqui, gente, pode ser, tá? Esse sinal aqui ele vai variar, ele pode ser aqui um sinal de mais, independente se o sinal for positivo ou negativo, né? A solução sempre vai ter essa representação aqui, tá? Tranquilo? Então, olha só, gente. A equação diferencial linear homogênea, essa equação bem aqui, ó, tá? Ela sempre vai ter, no caso aqui, se ela é de segunda ordem, né? Ela vai ter duas soluções linearmente independentes, tá? Aqui, ó. Então, para essa equação, tu vai ter uma solução aqui, ó, e outra, né? E outra também com essa característica, tá? Como? A derivada, né? Derivada, você analisa aqui, ó, derivada segunda, né? Até segunda ordem. Então, tu tem uma, né? E a outra será a derivada, né? A derivada segunda. Ok? Vou precisar apagar aqui. Então, pessoal, eu vou definir aqui uma outra coisa, já com base nisso aqui, ó, tá? Veja só. Se, né, gente? Se você tiver aqui, ó, por exemplo, vou apagar bem aqui, ó. Colocar assim, ó. Se, né? Se eu tenho aqui, ó. Vou ter aqui um conjunto, tá? Vou chamar de conjunto aqui, viu, gente? Se eu tenho isso aqui, ó. Y, tá? YX, beleza? Aqui, ó. Y2x, certo? Até YNX, ok? Então, se esse conjunto aqui, ó, esse conjunto de funções, tá, pessoal? É uma solução, né, da equação diferencial aqui, né? E, então, ó, estas funções, elas vão ter derivada até que ordem? Até a segunda ordem, beleza? Logo, se a tua solução tem derivada até a segunda ordem, aí você vai lembrar, a gente vai lembrar lá do determinante, né? Determinante do sistema lá matricial, quando ele é diferente de zero. Então, esse sistema, ele é LI. Caso é igual a zero, então o sistema é LD. Então, não vai haver ali, né? Vai haver ali vai ocorrer, né? Em algum momento que você tem um escalar diferente dos demais. Um nulo e os outros não, né? Então, por exemplo, pessoal, este conjunto aqui, ó, né, de soluções, eles vão ter aqui uma análise, né, importante, né? Então, vou colocar assim, ó, W. Então, aqui, ó, a função W dessa solução aqui, ó, ou seja, operador W, né, gente? Em outras palavras, gente, esse operador W é chamado de né, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tá? Ons
Wronskiano, tá? Então, o Wronskiano, né, gente, dessas funções. O que é o Wronskiano disso aqui, gente? O Wronskiano é o determinante, ó. É o determinante destas funções, tá? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, y1, aqui, ó, y2 até yn, certo? Então, se representa aqui, ó, as funções, a princípio, né, dadas, né, ou encontradas, tá bom? Depois, tu pega aqui, ó, a primeira derivada delas. Vou representar aqui, gente, tá? A princípio, só até segunda ordem, tá? Mas isso aqui é dado, né, de maneira até a ordem n, tá? Tá aqui, ó, tu vai ter a derivada primeira, y1, a derivada aqui, ó, primeira de y2, a derivada primeira, né, até a ordem n aqui, ó. Tá? Derivada aqui, ó, primeira até a ordem n. E a derivada segunda, aqui, ó, de y2, derivada segunda de... Opa, isso, aqui, ó, derivada segunda de... que é 1. Derivada segunda de y2, a derivada segunda aqui, ó, de y, né, até n aqui, ó, tá? Então, o que é o Wronskiano, gente? É o determinante, ó, do teu espaço de funções, né, cara? Desse teu conjunto de funções aqui, ó, tá? Beleza? Então, vou fazer aqui um exemplo para a gente matar logo isso aqui. Se fosse uma equação diferencial de ordem 3, aí tu teria até a derivada aqui, ó, de terceira ordem, tá? Então, teria mais uma linha para o determinante. Né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, notação, exemplo 1. Aquele primeiro exemplo lá que eu coloquei, né? Eu vou colocar assim, por exemplo, as funções aqui, ó, sejam as funções aqui, y1 de t igual a, vou colocar aqui assim, só para diferenciar um pouco lá, ó, seno de 2t, né? Aí eu vou chamar y2 aqui, ó, t igual a cosseno de 2t, beleza? E uma equação diferencial aqui, ó, tá? As funções e y2, tá? Mais y, aqui, ó, por exemplo, mais assim, 4, né? Y igual a 0. Só um exemplo, tá? Aí, se eu quiser analisar o Wronskiano aqui, pessoal, aqui, ó, o Wronskiano dessas funções, né? E eu concluindo que determinante é diferente de zero, logo eu concluo, né, que essas soluções aqui, ó, né, elas são LI, tá? Para todo T. Beleza? Então, ó, o Wronskiano de ó, Y1T, tá assim, Y1T, certo? Y2T vai ser igual a quem?
Vai ser igual a quem? A determinante, né? Determinante de quem? Ó? Seno 2x, seno de 2x, ó. Cosseno, que é t, cosseno de 2t, beleza? Aí vem agora aqui, ó, a derivada primeira, né? A derivada primeira aqui, ó, de seno de 2t